Olá! Como vão vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem, animados, com saúde. Vamos nos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, relaxando o nosso corpo, fechando os nossos olhos da carne, abrindo os dos espíritos, pedindo aos nossos anjos guardiões que abram nosso entendimento para as palavras do Evangelho com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje, estamos no capítulo 24, vamos abordar os itens 13 e 14, 13 a 16, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que tem como título Coragem da Fé. E começa com as palavras de Jesus: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Essas palavras estão no Evangelho de Mateus, capítulo 10, itens 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e a dos santos anjos. Já essas palavras estão no Evangelho de Lucas, capítulo 9, item 26. A coragem da opinião sempre foi estimada entre os homens, porque o mérito de enfrentar o perigo, as perseguições, as contradições e mesmo simples sarcasmo, aos quais quase sempre está exposto aquele que não teme confessar em voz alta as suas ideias, que nem sempre são iguais às de todo mundo. Jesus condena todo aquele que não tiver coragem de enfrentar as consequências que lhe acarretam a sua opinião, renegando-a. Ou seja, aqueles que têm o medo de se declarar discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino dos céus. Allan Kardec nos diz que a proposição de seres espíritos da verdade cristã tem um preço e ela se chama renúncia. Nesse axioma, temos a coluna mestra do edifício da fé: razão, coração, sabedoria e caridade da doutrina espírita. As recompensas passam a ser relatadas por Jesus. As recompensas celestes, em detrimento das incompreensões vividas pelos seus seguidores do caminho cristão. Do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, trouxemos a explicação de que, pouco habituado a assumir as consequências de suas faltas, pelo mau hábito de transferir a outrem as responsabilidades de seus comportamentos desviados da moral, o homem ainda não conseguiu adotar perante Deus uma postura firme e respeitosa, no que se refere às suas obrigações como Espírito Eterno. Jesus aborda essa questão com extrema propriedade, alertando o homem quanto às consequências que terá de enfrentar aquele que se corromper moralmente em razão das atitudes e desejos indignos, que levam à vivência de sentimentos inferiores e dificultam o processo da evolução pertinente a cada um. Retardando a marcha do próprio progresso, o homem se percebe num emaranhado de situações que o comprometem não só perante si mesmo, como também perante ao próximo, pois esse, caminhando a seu lado,
Recebe as suas emoções, que podem proporcionar-lhe frutificação positiva se auridas no bem, mas podem lhe acarretar graves danos se alimentarem do mal. Assim, é fundamental que o ser humano desenvolva em seu íntimo a virtude da fé para que possa assumir diante do mundo uma identificação fundamentada nos fundamentos das leis divinas, não dando espaço para agentes perturbadores que alteram profundamente o comportamento do espírito que não estabeleceu valores morais como alicerces firmes da evolução. Negar Jesus Cristo por meio de atitudes falaciosas é também negar seu amor e sua bondade. O amor deve compreender o mundo e seus interesses como instrumentação para trabalhar seu amadurecimento espiritual por meio da utilização coerente de seu livre-arbítrio. E se tem a consciência desperta para a sua condição de discípulo do Senhor, tem o dever de comportar-se como tal, buscando com sinceridade o equilíbrio de seus pensamentos, sentimentos e atitudes, e explicitando na caridade como querido irmão a mensagem da salvação. O mundo exige do ser humano coragem para manter-se alinhado à moral e aos bons costumes, pois numa sociedade não afeita aos deveres para com o Pai Celestial, os comportamentos desvirtuados vigem como verdade. Além de coragem, o homem necessita de firmeza, de determinação para enfrentar as dificuldades naturais da existência, de cunho avaliativo, exercitando o silêncio da fé e dando o exemplo que contagia agradavelmente os corações que gravitam à sua volta, no seu pequeno universo, onde se instalou para o aprendizado necessário à sua condição de espírito eterno. Emmanuel nos diz no livro Segue-me que impõe-se-os a obrigação de confessar nos seguidores de Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação de aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprendemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. E no livro Vinha de Luz, reafirma: torna-se aprendiz de Jesus, não em conversas fúteis calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente ou eminentemente expressivas em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória iluminativa. No livro Intérprete de Deus, Jesus, o arquétipo do amor, Adenauer Novaes fala que no capítulo da consciência de Deus, a conquista da autodeterminação é a meta de todo espírito, que já percebeu a necessidade de ser dono do seu destino e da sua vida. Sua consciência da presença de Deus em tudo o leva a essa busca, visto que não mais responsabiliza ninguém pelo que lhe ocorre, nem se ocupa de processos que não lhe dizem respeito. Não responde com vingança ou com qualquer tipo de agressão ao seu semelhante. Mesmo quando agredido, tampouco se envolve com aquele que pode atrapalhar o destino que traçou para si. Não se vincula a pessoas que dificultam conquistas afetivas, como também já aprendeu a promover o bem-estar das pessoas com que convive. Sua autodeterminação não o exclui da responsabilidade para com o progresso coletivo,
visto que consegue se perceber um ser social. Portanto, comprometido com a sociedade em que se insere. Sua autoafirmação, conquistada pelo autoconhecimento, promove o respeito ao outro, a si mesmo, levando à participação de causas coletivas cada vez mais universais. Seu pensar, sentir e agir sempre o levarão em consideração ao aspecto positivo da vida, o lado melhor do outro e a construção da amorosidade nas relações que estabelece. Sua motivação se encontra em seu próprio mundo interior, contaminando as pessoas à sua volta, nunca se abatendo diante das dificuldades que a vida lhe propõe. Seu entusiasmo vem do sentimento íntimo de sua conexão permanente com o Senhor da vida, buscando sempre agir de acordo com seus planos. Tem como filosofia a afirmação da imortalidade, a prática constante da compaixão caridosa e a vivência do amor sem limites. Toma como certeza a força propulsora do amor na sustentação da harmonia e na evolução dos espíritos. A vida material é a continuidade da vida espiritual. Não lhe é contrária nem lhe deve ser desprezada sob o pretexto de não ser a vida verdadeira. Tudo que nela acontece é útil ao espírito e promove seu amadurecimento alicerçando a consciência de si mesmo. Negar a experiência no corpo, isolando-se ou eximindo das responsabilidades como cidadão, constitui um equívoco considerável que contribui para a manutenção na ignorância pessoal. Afirmar a importância da vida na matéria não quer dizer afundar-se nos gozos terrenos, nem adquirir vícios doentios, mas aprender ao máximo possível com as provas e expiações que surgirem. A vida tem que ser vivida sem medos, receios ou acomodações. O espírito tem a escolha de não viver. Ou melhor, o espírito não tem a escolha de não viver. No corpo físico ou fora dele, aprendendo a conduzi-lo como quem maneja um útil e valioso instrumento. Naturalmente, quando está no corpo físico, detém uma cota de energia vital e psíquica para o uso nas diferentes experiências que necessitará viver, tendo de fazer escolhas que o levarão a aprender e a desenvolver-se. Aos poucos, vai descobrindo sua espiritualidade, que a sua espiritualidade deve ser vivida principalmente quando estiver reencarnado, pois a viverá de outra maneira quando desencarnado. Perceberá gradativamente que a afirmação de sua crença em Deus não acontece apenas nas vezes em que se der testemunho da sua parte religiosa, mas principalmente atuando diretamente na transformação da sociedade, para que se torne um local melhor para o espírito. Não se furtará o dever de compartilhar suas conquistas com aqueles que se encontram no início da caminhada, tornando-se colaborador da obra de Deus. Viverá afirmando sempre o valor da vida, evitando qualquer ato que atente contra a sua manifestação. Representará o divino em seus atos e em seu coração. A fala de Jesus nos convida ao prazer de viver consoante os desígnios divinos, que a tudo provê e que coloca o ser humano, para quem tudo se destina, no mais alto patamar da evolução.
A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Essas palavras são de Paulo e está na Epístola aos Hebreus, na 11ª Epístola aos Hebreus, item 1. A fé é um pássaro que canta, saudando a aurora, quando ainda é noite. Essa frase de um anônimo encontramos na internet. Coragem é firmeza, energia, frente aos problemas que nos desafiam, e como os maiores problemas do cristão se encontram sempre no campo do espírito, tenhamos sempre a coragem de enfrentar as dificuldades do caminho, com vistas à nossa melhoria e edificação espiritual. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus. Tenhamos a convicção nas palavras de Jesus, pois são o nosso caminho, a nossa verdade, facilitando a nossa vida, levando-nos a paz, felicidade e plenitude. Por isso, vamos vibrar pelos hospitais, presídios, abrigos e todos os locais de provação extrema. Vamos vibrar para que haja mais paz, menos egoísmo, mais humildade, mais compaixão e mais solidariedade. Vamos vibrar pelas comunidades religiosas, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos amigos, parentes e por aqueles que também não gostam de nós. Vamos pedir licença para deixar uma vibração para nós mesmos e uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos ser gratos a tudo e a todos, principalmente ao nosso Pai Maior, que tudo providencia para a nossa felicidade. Obrigada a você. Se gostou, dê o seu positivo, faça um comentário ou uma crítica. Clique no sininho para receber o aviso quando houver uma nova postagem. A todos, desejo muita paz.